Olá pessoal, boa noite. Dando continuidade ao nosso conteúdo sobre essa introdução mais geral em relação à ciência política, em relação ao conhecimento sobre política, é fundamental que a gente compreenda como que a ciência política tratou o seu tema principal. Qual é o tema principal da ciência política dentro da contemporaneidade? É principalmente a democracia, os regimes políticos democráticos, mas não só a democracia enquanto um regime político, mas a democracia enquanto questão, enquanto objeto de ser dentro dos regimes, dentro dos estados republicanos contemporâneos. Então, muitos estados adotaram a democracia como forma de governo e a democracia também passa a ser uma discussão central dentro da ciência política contemporânea. A gente tem um modelo de democracia, um referencial de democracia, que é um referencial clássico. Que democracia é essa? A democracia ateniense, a democracia que nós conhecemos como democracia grega, que era uma democracia direta, onde todos aqueles que eram considerados cidadãos, homens, maior de idade, com um certo nível de recursos financeiros, de posses, tinham o poder de participar nas decisões que eram coletivas e tomadas em praça pública, na Ágora. O que acontece? Esse é um modelo de democracia de referência que serviu, por exemplo, para Rousseau pensar qual é o papel da participação ali, qual é a condição de igualdade que se dá a partir do exercício da produção das leis. Desculpa, mas esse é um modelo idealizado de democracia. Vários autores vão colocar que dentro de uma democracia em grande escala, com um grande número de pessoas, pensa no Brasil, nós temos 180 milhões de cidadãos adultos, por exemplo, 170 milhões de cidadãos adultos aproximadamente, e isso faz com que não seja possível todo mundo se reunir em uma praça pública para decidir que decisões tomar sobre os rumos da política. Então, o que acontece? É que na modernidade, a democracia moderna, ela não é uma democracia direta, participativa, ela é uma democracia representativa, onde a gente elege aqueles que vão nos representar no poder. E aí tem todas as discussões sobre as limitações desse modelo de democracia, onde a gente escolhe alguém que vai tomar decisões por nós, que vai nos representar em nossos interesses. E a questão central de uma boa parte da literatura é exatamente da literatura em ciência política contemporânea, é exatamente como resolver esse problema de que a democracia não seja apenas as eleições periódicas, seja de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, para eleger representantes que vão tomar decisões e os cidadãos ficarem apáticos durante esse período. Então, a partir dos anos 60, existiu algumas correntes que vão trabalhar especialmente aí com a democracia participativa, ou seja, de como podemos aperfeiçoar os espaços dentro dessa democracia representativa e colocar espaços de participação direta dos cidadãos, e um outro contexto que é uma outra proposição que é a da democracia deliberativa, ou seja, uma proposta de democracia que ela seja mais qualificada, que os cidadãos realmente discutam em condição de igualdade e que possam produzir, a partir de um processo racional de discussão, de debate, produzir algum resultado que seja o melhor resultado a partir desse processo deliberativo, desse processo de decisão entre todas as partes envolvidas. Joia? E aí o texto que eu recomendei para vocês sobre o futuro da política, do Norberto Bobbio, ele vai trazer então algumas discussões, especialmente com relação à democracia, enquanto esse objeto central da ciência política. E ele vai fazer algumas observações sobre o estado atual da democracia, e ele deixa isso muito claro, ele não está fazendo projeções sobre o futuro da democracia, mas sobre as condições atuais da democracia. Ele vai colocar que um dos grandes problemas é essa definição minimalista de democracia, que democracia é apenas um procedimento para eleger governos, e ele vai discordar dessa definição. E ele vai colocar exatamente o dilema entre que existem
vários ideais em relação ao que é uma democracia, e o que a gente experimenta na realidade é uma democracia minimalista, uma democracia mínima, baseada apenas em eleições e que se elegem lideranças que vão governar sobre nós. E aí você tem uma concepção que é essa democracia minimalista, ela é fundada numa concepção que a gente chama de concepção pluralista de democracia, que é existem vários indivíduos na sociedade, esses indivíduos são diferentes e cada uma dessas individualidades ela deve se expressar a partir de um procedimento de agregação de interesses, como agrega aquelas vontades que são comuns, normalmente a partir de um pleito eleitoral, é o principal exemplo. A gente tem diferentes pessoas, diferentes grupos dentro da sociedade e a agregação de interesses se dá a partir da decisão do voto. Então, aquilo que tem ganha uma maioria, esse, portanto, representa a vontade da maioria. Mas, ao mesmo tempo, esse modelo de representação política, baseada na agregação de interesse, ele pode promover muito mais interesses privados do que os interesses coletivos. É claro, porque a gente tem um problema de que essa vontade da maioria ela não é expressa por um processo racional de deliberação, de discussão, de formação de opinião, necessariamente. Muitas vezes é apenas por processos de interesses, onde essas vontades podem ser manipuladas, podem ser jogadas ou colocadas como superior a outros interesses. Então, muitas vezes se valoriza e esse modelo de representação, a concepção pluralista e essa democracia minimalista de procedimento, ela leva ao privilégio dos interesses privados em detrimento dos interesses coletivos. Além disso, faz com que haja persistência de oligarquias. O que é isso? Significa que a gente sempre vai estar elegendo elites. A gente sempre vai estar com um método que faz com que a gente perpetue o domínio de elites sobre as pessoas, já que cidadãos não têm voz ativa de participação o tempo todo, mas apenas no momento da votação, para selecionar essas elites que vão governar sobre nós. Isso cria oligarquia, gente que é especializado em ser elite política, estar no poder e a permanecer no poder. E, portanto, mantém-se um espaço limitado dessa participação cidadã, de que os cidadãos eles não possam participar além dos processos eleitorais. Isso também coloca um outro desafio às democracias contemporâneas, é que, além disso que é visível dos procedimentos que são claros e transparentes, como os das eleições, ou alguns outros espaços participativos que podem haver, existe o que ele chama, o que Norberto Bobbio vai chamar de poder invisível. Poder da máfia, das milícias, de organizações secretas que não estão colocadas sob a transparência que exige as democracias. Então, isso faz com que essa relação e essas decisões e essas forças políticas, normalmente nós não enxergamos isso que ele chama desse poder invisível. Ou seja, existem forças políticas dentro da nossa sociedade e na conformação da nossa democracia e das nossas condições de vida e do nosso acesso a políticas sociais, a bens ou a serviços do Estado, que não necessariamente estão colocadas, que pode ser uma organização criminosa, por exemplo, que faz com que, para além do Estado, que o Estado não consiga controlar o exercício da força, o exercício da violência. Então, isso é um problema para nós. Outra questão é que o trabalhador, dentro desse modelo, ele não é tão educado politicamente, considerando que ele participa politicamente menos, e como dizia Rousseau, então, o processo de participação política também faz com que a gente seja mais preparado para a política, ou seja, o processo de participação política ele também nos forma politicamente, como vai dizer mais à frente a Carole Pateman, e isso então faz com que, se o trabalhador participa menos politicamente, ele, portanto, é menos capaz, menos ativo de participar politicamente, portanto, menos educado para a política. E esse educado não significa que ele não se trata de escolaridade, mas se trata dessa familiaridade com as questões próprias da política e da democracia. Isso faz com que, se as classes trabalhadoras elas não participam, a gente cria um governo de técnicos. A gente cria um governo de oligarquias e um governo de gente especializada, onde a burocracia vai tomar decisões e os cidadãos participam pouco desses processos. Portanto, também um aumento
do aparato burocrático, ou seja, se existem funções que são funções tão especializadas, onde os cidadãos não dão conta da política ou não conseguem discutir esses assuntos, vai se aumentar a burocracia ou o aparato estatal de especialistas de outras áreas para que resolvam isso. E os cidadãos se tornam apenas consumidores desses resultados políticos, dessas políticas públicas, e menos ativa na produção, na participação, na formulação dessas políticas. Além disso, nós temos um outro problema, é que os governos democráticos rendem mais pela necessidade do poder compartilhado, dos processos mais deliberativos, ainda que na esfera institucional, entre executivo e legislativo. Isso faz que muitas vezes os governos democráticos tangenciem a ingovernabilidade, ou seja, se aproximem da ingovernabilidade, não consigam muitas vezes produzir com tanta eficiência políticas públicas e resultados políticos. Apesar disso, ele vai colocar que mesmo esse conteúdo minimalista da democracia, ele não encolheu. A democracia continuou fortalecida em seus processos eleitorais, na liberdade de imprensa, em promover menos guerras, já que os países democráticos em si, eles tendem a guerrear menos com países, com outros países democráticos, e, de certa forma, é necessário promover cada vez mais, continuar valorizando a democracia para que nossos valores democráticos continuem sendo promovidos. O ideal da tolerância e da não violência, ou seja, construir uma sociedade mais justa, de paz, de garantia de dignidade humana. Isso faz parte das missões mais profundas da democracia que, ainda que não tenhamos conseguido alcançar, vale a pena lutar por elas. Esse é o meu recado, essa é a nossa aula, com base no texto do Norberto Bobbio. Alguns outros pontos, então, que eu quero colocar para vocês é que a gente tem alguns temas muito comuns dentro da ciência política brasileira. E eu estou trazendo aí o resultado da pesquisa Comunidade de Cientistas Políticos e Politólogos no Brasil, num texto que eu vou compartilhar com vocês, e eu quero apresentar para vocês alguns temas que são mais comuns na ciência política brasileira, que é o tema do Estado e das políticas públicas, das instituições políticas, das eleições e da representação política, política internacional, teoria política, comunicação política e opinião pública, comportamento político, política externa, sociologia política, participação política, o ensino e pesquisa em ciência política e relações internacionais, política, direito e judiciário, pensamento político brasileiro, cultura política e democracia, gênero, democracia e políticas públicas, segurança e democracia, política e economia. Viram como isso está muito mais ampliado do que aquilo que a gente ouviu falar lá com o Schmitter, dos diferentes campos de estudo da política, em relação às instituições, em relação aos recursos, processo em função? Os campos da ciência política se ampliaram muito, inclusive na ciência política produzida no Brasil. E alguns temas e outros métodos de pesquisa em ciência política têm se desenvolvido durante esse campo. Por exemplo, a questão racial, a questão da representação de gênero, de mulheres, de outras minorias, como os grupos LGBTQIA+. Todas essas questões são questões atuais, perenes dentro da ciência política. A questão do grande volume de dados, do Big Data, do uso de mídias sociais, tudo isso que se tornou temas relevantes na ciência política contemporânea, inclusive na ciência política produzida no Brasil. Então, não pense a ciência política como esse estudo tão formal como a gente estava vendo dos partidos, das instituições, das eleições. Existem diversos outros temas que abrangem também o campo da ciência política e que podem ser úteis para a área de formação de vocês. Então é isso. Muito obrigado. Boa noite.